Olá, no programa OAB na TV de hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito Constitucional, o Dr. Luiz Carlos Ávila Júnior. No dia 13 de setembro, a comissão promove um congresso que vai reunir especialistas de Portugal. Nós vamos saber dessas novidades e ainda sobre a participação dos advogados no debate do direito constitucional brasileiro. Além de acompanhar o programa na TV Câmara, você pode assistir as entrevistas completas em nossas redes sociais e também no canal do YouTube da OAB Itajaí. Agora sim, olá, doutora Ávila, seja muito bem-vindo ao programa OAB na TV. Olá, Margarete, obrigado. Uma satisfação estar aqui, uma satisfação poder falar à sociedade de Itajaí e aos colegas advogados. Doutor, eu queria saber como que o doutor Ávila avalia o atual estado de direito constitucional brasileiro. Veja bem, a gente tem que pensar num estado democrático de direito constitucional. O momento brasileiro é um momento um tanto quanto conturbado. Ao mesmo tempo em que nós estamos acendendo luzes à evolução constitucional, nós também estamos vivenciando uma certa restrição, né? E isso é algo que pesa muito em direito constitucional. O direito constitucional, por essência, por princípio democrático, que é talvez o grande princípio do direito constitucional, ele tende a ser plural. E o maior problema que se enfrenta é quando se quer reduzir o que é plural para singular. Então, esta é o maior desafio, talvez, hoje, do direito constitucional, é essa tentativa, né, que pode ser até inconsciente de toda a sociedade, de reduzir o que é plural para um singular. Aonde nós estamos acendendo luzes? Nós estamos chamando a atenção de forma ampla para o debate constitucional. O debate constitucional passou de ser uma disciplina plenamente isolada para ter uma constitucionalização do direito. Então, todas as áreas hoje do direito, seja a área comercial, seja a área do direito civil, do direito penal, ela está constitucionalizada. E isso exige que o profissional detenha esse conhecimento. E exige também que a população também esteja atenta às questões constitucionais. Veja que é muito comum os países desenvolvidos terem uma cultura constitucional elevadíssima. Você pode debater com qualquer pessoa de um país desenvolvido temas constitucionais que são... Eles têm esse conhecimento. Esse conhecimento. A gente está crescendo nisso. Se você pegar, há um debate de temas constitucionais diário na mídia, vem crescendo. E a população precisa ter essa cultura, esse aporte, né, do que é a Constituição, do que diz a Constituição, para poder opinar. A senhora acredita que com toda essa transformação, todo esse processo que o nosso país vem passando, as pessoas também têm buscado mais informações? Acredito que sim. Eu entendo que é bem presente essa situação de maiores informações. Nós temos, todos sabem, a OAB vai à escola. Uma das disciplinas apresentadas lá, das conferências apresentadas, é de direito constitucional. Surgem muitas perguntas pelos acadêmicos, né? São acadêmicos de segundo grau, até de primeiro grau, e você vê um debate bastante presente. Então, eu vejo que a população está buscando essa informação, quer saber que direitos eu tenho, por que os direitos ocorrem dessa forma ou não, né? Certo. Nós ouvimos muito em rodas de conversas com amigos que a Constituição brasileira, ela oferece muitos direitos e isso atrapalha o desenvolvimento do país. Eu queria saber, doutora Ávila, qual o seu ponto de vista em relação a isso? É um equívoco. A Constituição brasileira, de fato, ela é uma Constituição bastante exaustiva, uma Constituição longa, detalhista, está entre cerca das 10 maiores constituições no mundo, entre 190 ou 200 países que foram avaliados nessas pesquisas. Porém, nós temos que ter duas dimensões, assim. A primeira é de que
A Constituição de 1988 ela vem de um período de ditadura, período pós-ditadura. E há um rompimento com aquela ditadura, que embora não tenha sido um rompimento violento da sociedade, foi um rompimento muito mais consensual, mas é um período que inegavelmente marca o Brasil como uma marca muito complexa, uma marca de autoritarismo, uma marca de cometimentos de crimes bárbaros pelo Estado, e são crimes que não se pode discutir a ocorrência ou não, porque foram reconhecidos por tribunais brasileiros e por tribunais internacionais. Então, quando se rompeu essa ditadura, o que a Assembleia Constituinte fez? Ela elencou uma série de direitos que talvez nem precisassem estar ali. Um exemplo dele é a licença maternidade. Mas qual foi a pretensão do Constituinte naquela ocasião? De que aquilo ficasse tão forte para que não houvesse um retrocesso. Então é por isso que a nossa Constituição é tão detalhista. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma Constituição detalhista, ela é, sem dúvida, uma Constituição de primeiro mundo. Mas os valores humanísticos que a nossa Constituição tem são inegavelmente avançadíssimos, muito avançados. E veja, enfatizo assim, a pretensão de estar ali, mesmo estando na Constituição, já há N direitos que são violados pelo próprio Estado. Por exemplo, o direito à educação. É rotina dos fóruns, né? É rotina dos advogados, é rotina da população ter que se socorrer ao Poder Judiciário para garantir uma vaga na escola. Se isso não estivesse sequer na Constituição, talvez fosse muito pior. Poderia ser uma situação bem pior. Creio que sim. Doutora, a Constituição brasileira, ela completou 30 anos, né? E pode-se dizer que ela é jovem ainda? É uma Constituição jovem. É uma Constituição jovem, ela tem muito ainda a produzir, né? Mas, sobretudo, a ideia minha como acadêmico, como pesquisador da área do direito constitucional e de outros pesquisadores, é de que a Constituição é sempre uma Constituição viva. Essa Constituição ela vai se transformando, ela vai evoluindo, ela vai sofrendo mutações ou modificações no decorrer do tempo. Então, a Constituição ainda é jovem, ela não pode se dizer que ela está ultrapassada e também não podemos dizer que ela é imatura. Certo. Sobre todas essas mudanças ainda, a gente vai falar aqui no programa OAB na TV, mas nós vamos dar um rápido intervalo e já voltamos. Nós retornamos com o programa OAB na TV. Hoje estamos conversando com o Dr. Ávila, que é presidente da Comissão Constitucional. Olha, nesse período nós tivemos muitas mudanças na Constituição, né? Inclusive o senhor estava falando sobre isso. Quais mudanças que são mais significativas? Isso, na verdade, é um ponto bastante controvertido, porque a Constituição brasileira ela teve em torno de 105 alterações ao longo dos 30 anos. É evidente que é um número bastante expressivo. Teve muitas alterações que foram importantes, como a emenda 45, que trouxe alguma modernização no judiciário, algumas outras situações. Em regra, não há nenhuma mudança que nós podemos dizer que retroagiu ou que foi maléfica à Constituição. Né? Há N mudanças, há uma mudança muito importante também, que é com relação a dar o caráter de norma constitucional a tratados internacionais. Um exemplo desse tratado internacional que tem norma, tem escopo de a mesma identidade, o mesmo peso que qualquer norma que está na Constituição, é o Tratado das Pessoas com Deficiências, que é um tratado internacional. Então, foram realmente grandes mudanças, muitas mudanças,
E isso é um debate que é parte de um tema que a comissão vem pesquisando, que é justamente o nível de corrupção que se aumenta quando as constituições são rígidas. Nós temos duas espécies de constituições, aliás, temos mais, mas vamos sintetizar em duas: constituições rígidas e constituições flexíveis. Constituições flexíveis são alteradas com maior facilidade. Constituições rígidas são alteradas com uma dificuldade legislativa maior. A nossa Constituição é uma Constituição rígida. O que se debate a nível mundial hoje é de que quanto mais rígidas essas constituições são, mais corrupção se existe. Justamente por corrupção permear muito o meio legislativo. Então é um estudo que a gente vem desenvolvendo na comissão. Há algum suporte bibliográfico internacional que a gente vem utilizando e algumas pesquisas empíricas também de levantamento de dados. Isso vai estar disponível também? Creio que para o início do ano a gente deve estar organizando alguma coisa nesse sentido. Que é uma pesquisa, um estudo bem interessante, né? E de interesse público. Sim, sem dúvida. Doutor, onde entra a questão da globalização e Constituição? A globalização é um fenômeno que realmente implica na mudança dos direitos, numa mundialização. Na verdade, os direitos humanos, né, eles passaram a ser mundializados, globalizados ou mundializados, e a globalização ela tem um efeito principalmente na seara econômica, né, e na seara da circulação de pessoas, da imigração, né, há um efeito muito grande com relação a isso. É parte do que a gente também vai estar debatendo mais à frente. Doutor, algumas pessoas citam sobre a criação de uma nova Constituição. Seria viável isso? Isso é uma opinião também como pesquisador, né, de que não é nem necessário e nem viável. Eu acho que nós não temos o momento adequado, o momento político no Brasil não permite um debate para se fazer uma nova Constituição com efetividade. Eu acho que é um momento muito polarizado, né, é um momento de pouco consenso, e isso não levaria a uma Constituição melhor. Não vejo essa possibilidade. Eu penso também que a nossa Constituição ela é uma Constituição, como eu falava, de primeiro mundo. E ela permite alterações que são as alterações pelas transformações sociais que se incorporam à Constituição, né, seja por um reconhecimento do judiciário, seja por reconhecimentos de práticas da população e que o legislativo entenda que aquilo deva ser alterado. São N os exemplos disso. Veja que o reconhecimento no Brasil, por exemplo, desse reconhecimento de transformação social, um dos exemplos que nós podemos ter são dois, aliás, exemplos bem firmes. A questão do casamento homoafetivo, ela parte de um reconhecimento em que o judiciário reconheceu a alteração do conceito de família que está incumbido na Constituição Federal, né, e passou a permitir o casamento homossexual, né, por decisão judicial. Então é uma mutação da Constituição calcada numa transformação social reconhecida pelo judiciário. Outro exemplo de transformação social é o rompimento que a população teve com a corrupção. A população passou a exigir uma punição mais efetiva, né? Por isso a prisão no segundo grau. E essa questão, por exemplo, de fazer as instituições funcionarem é algo próprio da Constituição, é algo próprio da democracia. As instituições não funcionarem, não punir, é ruir um dos pilares da democracia, é ruir um dos pilares da Constituição. É evidente que também punir com excesso, punir sem os requisitos legais, também é ruir com a Constituição. O que nós precisamos é ter em mente que a gente precisa literalmente voltar os nossos olhos à Constituição, aos limites que ela estabelece. A Constituição
ela tem dois aspectos muito relevantes. A Constituição trata em limite, e ela trata em limite para o Estado e em limite para cada cidadão. Também a Constituição, ela é um pacto com o futuro, com sociedades futuras, né? Nós podemos pensar que a Constituição ela tem um enfoque, o direito constitucional teria um enfoque no passado, quando foi criado de um ponto de vista filosófico ou sociológico, no sentido de dizer que esse pacto era para atrair segurança ou para atrair um melhor bem-estar. E uma terceira via que diz que é as duas juntas, que a Constituição é um pacto, um contrato social para atrair segurança, porque estabelece os limites, e para ter um bem-estar social, um bem-estar humano melhor, tendo em vista a perspectiva das futuras gerações e do futuro mesmo. Tudo mais. Doutor, na prática, então, se mais pessoas tiverem um entendimento, um conhecimento da Constituição, menos ruídos na sociedade? Com certeza. Isso, então, fica esse alerta, né? Porque às vezes as pessoas debatem tanto, falam tanto da Constituição, querem até uma nova Constituição, mas a que está aí nem tem esse entendimento. Esse é um dos grandes propósitos da Comissão de Direito Constitucional, é aumentar a cultura constitucional. Por isso que nós convidamos toda a sociedade a participar dos eventos, a participarem das nossas reuniões até mesmo, mas são reuniões abertas, para tentar multiplicar esse conhecimento constitucional. Que não são somente para advogados, né? A gente sempre gosta de frisar isso, a comunidade pode participar, pode buscar essa informação? Os eventos não são somente para advogados, tampouco somente para acadêmicos de direito ou pessoas ligadas à área. Os eventos são para a sociedade em geral, né? Os temas que são levados são debatidos de uma forma que se permite a qualquer pessoa ter o conhecimento, a compreensão, o conhecimento. Doutora Ávila está conversando conosco sobre direito constitucional. Nós vamos a um breve intervalo aqui no programa OAB na TV e já voltamos. Nós retornamos com o programa OAB na TV e agora para falar sobre o Congresso de Direito Constitucional. Doutora Ávila, esse congresso está marcado agora para o dia 13 de setembro, é isso? Exato. Dia 13 de setembro, na sede da OAB, faremos um grande congresso, grande no sentido de grandes conferencistas, né, e grandes temas. Embora seja uma noite só, e claro, vão ser apresentados os temas com alguma brevidade, mas com profundidade, com realmente bastante valia. Bom, a comissão ela promove também evento que marca uma fase bem importante para a subseção. E é um convênio entre a subseção e também a Universidade de Lisboa. Como que funciona esse convênio, doutora Ávila? É a Universidade Autônoma de Lisboa. A subseção, na verdade, essa gestão na presidência do Dr. Renato Felipe de Souza, mas de toda a diretoria, vem buscando oportunizar aos advogados inscritos na subseção e até advogados de subseções contíguas a terem oportunidades de melhores aprendizados, a terem oportunidades de aperfeiçoamento, né? E por isso são vários os convênios que foram feitos. E esse é mais um dos convênios. Então, o convênio que se firmou é um convênio com a Universidade Autônoma de Lisboa, estabelecida em Portugal. Essa é a universidade privada mais antiga de Portugal, né? Tem uma história já de muitos anos. E ela faz mestrado e doutorado. Ela tem, além da graduação lá, mas o convênio aqui almeja mestrado e doutorado. Então, o que se faz? Se facilita o ingresso dos advogados através de uma análise de currículo e de requisitos um tanto quanto flexibilizada, né, um processo seletivo mais tênue, e além disso também se oportuniza um melhor custo.
São aulas exclusivamente em Lisboa, não há nada EAD ou qualquer outra forma, pelo menos até o presente momento. E são profissionais que interagem muito com o Brasil. São profissionais que têm uma vivência não só com o Brasil, mas com outros países, mas que têm uma vivência da nossa realidade jurídica. Isso agrega demais no conhecimento, no currículo e tudo mais, na experiência, né, de quem participa. Agrega muito, agrega realmente muito. É uma oportunidade que eu particularmente fiquei muito feliz pela conquista do presidente Renato. Houve um empenho da doutora Kathleen também bastante grande em formalizar isso, e esse convênio. Né, e eu particularmente fiquei muito feliz porque eu vejo que é uma oportunidade muito grande pela oportunidade de cursar uma pós-graduação estrito sensu, seja o mestrado ou seja o doutorado, mas principalmente pela oportunidade do conhecimento do direito comparado, do direito num outro país. Um país que tem uma história constitucional, uma história de direito muito maior do que a nossa, né, muito mais antiga do que a nossa. E isso, sem dúvida, eleva muito a capacidade dos nossos profissionais. Doutor, essa parceria, esse convênio, ele já está em andamento? Nós já temos profissionais que estão utilizando esse convênio? Eu não sei te dizer. Na verdade, nós não temos profissionais que já estão utilizando esse convênio, porque o convênio foi firmado há pouco tempo. Agora, recente. Salvo engano não, foi precisamente firmado no dia 14 de junho. Mas já está disponível para os profissionais que queiram Já está disponível. Certo. Nós temos acadêmicos na Universidade Autônoma de Lisboa que são profissionais de Itajaí. Eu sou acadêmico de doutorado, eu fiz mestrado na Univale, faço doutorado na Autônoma de Lisboa. Há mais alguns, não sei te precisar exatamente o número, mas há mais alguns mestrandos que também cursam lá em Lisboa. Perfeito. Para que os profissionais possam buscar também mais informações e aproveitar desse convênio, né? Claro, eu acho que é uma oportunidade ímpar. Certo. Doutora, agora nós vamos falar também um pouco sobre os temas que vão estar em debate nesse congresso. Nós vamos pontuar alguns temas agora. Sobre o ativismo judicial, o que vai ser apresentado? O ativismo judicial vai ser apresentado pelo professor Alexander Xavier Pires. O professor Alexander, ele é pós-doutor, ele é brasileiro, efetivamente, e reside na Europa já há muitos anos. O ativismo, o que é o ativismo e o que eu não sei exatamente a fala dele, né? Porque nós não discutimos, cada conferencista tem a sua liberdade de fala. Eu tenho alguma ideia do que ele vai falar, ou do que nós esperamos de falar como moderador na apresentação. O ativismo judicial é exatamente aquele exemplo que eu dei da mudança, do reconhecimento, por exemplo, do conceito de família em permitir o casamento homossexual. Isso é um exemplo de ativismo judicial. Há uma corrente que repudia todo o ativismo judicial, dizendo que o juiz não deve interferir nessas decisões, que isso caberia ao legislativo fazer. E que haveria uma invasão de competência do legislativo. Mas há um outro viés que diz que sim, o juiz deve interferir à medida que ele, respeitando os preceitos constitucionais, respeitando os preceitos inerentes, os limites que foram estabelecidos, né, ele interfira para corrigir medidas que atestem contra a dignidade da pessoa humana, que afrontem as características do humanismo e até o que nós chamamos de estado de coisas inconstitucionais. Né? Então, o que o professor Alex vai falar é exatamente dessa discussão. Até onde é legítimo, até onde não é legítimo, aonde ultrapassa, qual é a linha limite desse atuar do judiciário. Um outro assunto que vai estar também é o constitucionalismo, efeitos da queda do Muro de Berlim. Como que vai ser esse? Esse é um tema bem interessante, porque a conferencista que vai apresentar é a professora Ania Boté. A professora Ania é uma alemã, radicada em Portugal há muitos anos também, fala muito bem em português. E a professora Ania, ela trabalha, dentre as especialidades dela, com a relação de direito urbanístico, direito ambiental. E ela foi uma das pessoas que teve vivência jurídica
né, na equipe que atuou na queda do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim, ela chega, até traçando paralelo com o Brasil, ela chega mais ou menos 2 anos após o encerramento da Constituinte, né? E havia toda uma repercussão até aquele momento de um repúdio entre liberalismo e comunismo, havia uma preocupação muito maior com relação a isso. A queda do Muro de Berlim, ela rompe essa barreira de dizer o comunismo não passa a ser então tão presente como ameaça. Verdade que, claro, hoje ele retorna em alguns temas de debate, mas não naquele mesmo potencial que ele tinha naquela época. E a professora Ania vai trazer esse debate. Então, é um tema muito... Bem interessante. Muito interessante e com alguém que tem uma perspectiva de vida real, de ter passado por aquilo, né, de ter vivenciado. Então, agrega o jurídico com a realidade. Sobre a liberdade religiosa e direito constitucional, um assunto também Professor Jonatas Machado. O professor Jonatas Machado é catedrático da Universidade de Coimbra, professor também na Universidade Autônoma de Lisboa. Uma pessoa formidável e é uma das especialidades dele o direito religioso. O professor Jonatas trabalha com direito religioso e desenvolve hoje o princípio anticorrupção. É referência mundial nos 2 assuntos. E a liberdade religiosa, ela parece tão simples, né? Assim, ela parece algo que a gente não se importa tanto, mas ela é central na vida humana, né? Você veja que nós temos debates de ter crucifixo ou não ter crucifixos em instituições públicas. Nós temos debates de ter festividades comemorando Dia de Santos ou não ter festividades. Nós temos guerras e nós temos terrorismo praticado com base em aspectos religiosos. Então, a liberdade religiosa, ela é tão importante quanto é a nossa liberdade de expressão, né? Ela é algo essencial ao ser humano. E ele vai trazer esse tema para a gente e eu acredito que vai ser assim realmente... as apresentações dele são sempre realmente muito boas também. Todos esses assuntos que a gente citou até agora vão estar no debate 13. no Congresso. No dia 13. Tem muitos assuntos aqui e que as pessoas, todos vocês podem acompanhar também nas redes sociais da OAB, que a gente vai deixar ali disponível para que as pessoas possam conhecer, saber o que vai estar acontecendo nesse Congresso. Mas eu quero deixar aberto aqui a palavra para o Dr. Ávila, para que o senhor mesmo faça o convite para que as pessoas participem do Congresso e busquem ainda mais esse conhecimento. Olha, eu queria convidar todos a participarem do Congresso no dia 13 de setembro, na sede da OAB, às 19 horas. São 7 conferencistas, todos são profissionais da área do direito, vindo de Portugal, com vasta experiência, com uma brilhante capacidade de apresentação e com temas muito interessantes. Todos os temas têm realmente viés e vivência prática e buscam realmente dar conhecimento do que é a Constituição a cada um do que possa estar presente. Então será um prazer ter todos lá, vão ser abertos os debates, as perguntas e isso é o que vai tornar o evento com certeza ainda melhor. Doutor, como que é possível se inscrever para esse congresso? No site da OAB. A inscrição é no site da OAB, as inscrições são muito módicas, são R$10 aos acadêmicos de direito, R$15 aos jovens advogados e R$20 aos demais. Nesse caso do Congresso, não é só para advogados também, outras pessoas. Quem tiver interesse em conhecer mais, está aberto para... Será muito bem-vindo. Quanto mais conhecimento, melhor. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa OAB na TV. A gente tem muito mais assuntos para falar, para colocar aqui, mas eu agradeço por toda a participação, por todo esse conhecimento que o senhor trouxe para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, a TV Câmara, a OAB Subseção de Itajaí, né? Foi realmente um prazer poder falar um pouco aqui, estamos sempre à disposição. Também, por fim, deixo o convite a quem se interessar, os advogados que se interessarem em participar da Comissão de Direito Constitucional, basta ou nos procurar ou procurar a Secretaria da Subseção, serão bem-vindos também, o time está muito bom, agradeço
aos meus colegas de comissão, somos em 9 e com uma turma muito boa. Tá certo, muito obrigada, doutor. Eu agradeço também a cada um de vocês que está aqui acompanhando o programa OAB na TV. Até a próxima. E não esqueça, você que acompanha o programa OAB na TV, toda terça-feira às 10h30 da noite, aqui na TV Câmara, e também quinta-feira à noite tem reprise 10h30 da noite. 10h30 da noite tem essa reprise aqui na TV Câmara, mas nas redes sociais da OAB e também no canal do YouTube, o programa estará sempre disponível. Até a próxima semana.